E o Ministério resolve fazer a primeira teia no Parque de Ibirapuera, no auditório da Bienal. E nessa primeira teia a gente consegue trazer o nosso Tragente. E os jovens daqui resolvem fazer uma manifestação contra o Ministério da Cultura na teia. E aí isso deu um alvoroço no Ministério, porque eles falaram, porra, mano, não faz isso. Só que naquela semana, um dos jovens tinha ido no banco, recebeu um jovem negro, tinha tomado uma revista do segurança do banco e não tinha caído o dinheiro. E ele já tinha passado por isso umas 2, 3 vezes. Aí a gente falou, mano, vocês não querem promover autonomia, empoderamento, protagonismo? Então, esses jovens eles estão inspirados por todas as ideias do Ministério e querem sua autonomia de reivindicar aí o recurso que vocês não pagaram. E aí pagaram os meninos. Corta tudo isso, nosso Tragente vem na primeira teia. E nessa primeira vez que eles vêm com um espetáculo que chamava País Pequenito de los Sonhos Perdidos. E falava da Colômbia. E essa galera chega fazendo um espetáculo falando do que era lá Santa Cruz. E a gente não tinha ainda esse teatro. Eles trouxeram na mala todos os rudimentos para a gente construir o teatro. A gente já tinha um conhecimento nosso, a gente já tinha participado de um festival lá, mas foi a primeira vez que a gente consegue trazer eles para cá por conta do Cultura Viva, e eles ajudam a gente a construir o teatro e caem dentro também do Encontro Nacional de Pontos de Cultura, que para a gente era uma loucura. Era a primeira vez que eu entrava no auditório do Ibirapuera e várias etnias indígenas dentro do saguão do Ibirapuera, gente do Cariri, gente do sertão, gente das Minas Gerais, de todo canto do Brasil, e esse grupo da Colômbia no meio disso. Então eles ficam muito impactados também com o que era o Cultura Viva, e eu acho que isso de alguma forma reverbera já para eles falarem, meu, tem que ter essa política aqui. Sempre rolou um intercâmbio entre nós, né? Eles falavam das políticas culturais que tinham lá, como, por exemplo, as Salas Concertadas. Salas Concertadas é um programa que compra os ingressos da sala para o grupo oferecer a programação gratuita. Então, é uma das coisas que conseguia ter subsídio para o nosso Tragente todos os anos, por exemplo, era a quantidade de ingressos que o governo comprava deles. E aí a gente vai trocando políticas públicas, né? A gente tinha o Fomento ao Teatro aqui, que era revolucionário para nós, e eles falam, nossa, fomento aqui não tem fomento. E o Ponto de Cultura. E o Ponto de Cultura, eu acho que ele é uma visão ampliada da política cultural, né? Porque ele não se trata de uma política para as artes, que é uma visão mais global da cultura. Então, eu acho que isso é uma coisa que impactou muito eles, porque eles já viviam um pouco isso do que é uma cultura viva. O nosso Tragente sempre fez o orçamento participativo do território com o teatro. Então eles traziam a população sempre para um debate do que era importante em termos culturais no território. Depois vai ter várias outras ações, como a ação do Quixote aqui, e depois a Medellín é a primeira cidade fora do Brasil que aprova a Lei Cultura Viva. Inclusive acho que antes do Brasil. Então eles aprovam lá e a gente estava lá. A gente tem vários encontros com o nosso Tragente, idas e vindas. Desde o nosso primeiro encontro, que foi em 2003, com o Lino vivo ainda, a gente participava do encontro sem saber quem eram eles, que chegou um convite, a gente pensou que era uma organização religiosa, um convite falando de fraternidade, solidariedade, né? Com várias ideias naquela carta, que a gente falou assim, mano, isso aí é alguma organização católica, não é possível. E no final era mesmo uma organização comunitária que tinha como valores a solidariedade, né, a fraternidade. Então a gente chegou lá e falou, mano, o bagulho é real, né? Então impactou muito a gente nesse ano, que foi 2003, com o Lino vivo. A gente estava vindo para a cidade de Tiradentes
Então, de alguma forma, nos inspira do que a gente estava vindo fazer aqui. Em 2005, quando o Lino faleceu, eles nos convidam novamente. E foi um ano que, para mim, foi muito emocionante. Eles começaram a falar de outras coisas, da gestão. Então, o Jorge abria assim e falava, ó, a gente faz a gestão aqui, assim, assim, aqui, a gente faz isso, isso. E para mim foi muito, muito forte, porque parecia que era assim, ó, não desistam, vocês podem fazer isso dessa maneira. E eu ouvia aquilo tudo, eles abrindo a experiência deles, eu chorava, assim, me emocionava, porque eu falava, cara, é isso que a gente tem que fazer, dá para fazer. Depois fomos tendo outros encontros, idas e vindas, e o Quixote foi uma ideia que surge a princípio lá, não era o Quixote ainda, era o Encontro Latino-Americano de Teatro Comunitário no coração da América. Que o Lino um dia tinha falado, nós vamos fazer um encontro chamado Virá que eu vi, no coração da América. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. E aí, essa ideia do Virá que eu vi, estavam os cubanos, estavam vários grupos. Cuba vai pôr um barco para a Amazônia. Aí o outro, não, nós vamos de tal jeito. E o nosso a gente fala assim, quem vai organizar é o Pombas. E a gente ficou com aquela cara, né, meu? Pô, como assim organizar um negócio na Amazônia? Nós estamos em São Paulo. Mas a gente é maluco também. E fizemos como se fosse um manifesto da rede, ainda não era a rede, dos grupos da América Latina, falando do Virá que eu vi, um encontro no coração da América. E levamos para o ministro Gilberto Gil, no Fórum Cultural, no Rio de Janeiro. A gente levou esse manifesto, tiramos cópias, um monte de xerocópia, e panfletamos no Fórum Cultural essa ideia do encontro no coração da América. Um monte de gente ficou empolgada, não, nós vamos também, aquela coisa que criou um alvoroço, e quando eu entreguei para o Gil, ele ficou puto. Ele falou assim, vocês acham que eu tenho um monte de dinheiro, todo mundo vem me pedir as coisas, como assim? A gente não consegue fazer, e fala com o Célio Turino. Eu falei assim, Gil, eu não estou vindo te pedir, eu estou vindo te informar, você é o ministro da cultura desse país, e isso vai acontecer com a sua ajuda ou não. Saí desse negócio e falei, Marcelo, você tem uma bala? Dá uma bala para o Gil, que ele está muito amargo. Dá um doce para ele. E aí o Marcelo ficou na porta de saída do fórum com a bala na mão. E quando o Gil passou, ele parou o Gil assim e falou, Gil, toma uma bala, você está muito amargo. E aí o Gil começou a chorar e falou que era muita pressão no Ministério da Cultura, que ele estava sendo pressionado de todos os lados, e abraçou o Marcelo e ficaram amigos. Tem foto dele com o Marcelo. Todo esse movimento foi uma tentativa de fazer aquela ideia que não aconteceu. Aí ela mudou para Cuba. Não, vai acontecer em Cuba. Não aconteceu porque foi um ano que teve um monte de furacões e não deu certo. Aí tem uma visita do Célio Turino à Colômbia, ao nosso agente, e lá eles falam da mesma ideia. E aí o Célio fala, não, tem que ser no Congresso Ibero-Americano de Cultura que vai acontecer no ano que vem, no Brasil, em São Paulo. E a partir dessa conjunção aí desses encontros, começa a se gestionar a ideia de fazer um encontro da rede latino-americana no Congresso. E aí o Jorge propõe a montagem do Dom Quixote, que era uma versão do grupo La Candelária, de Bogotá. O grupo La Candelária é um grupo dos mais antigos da América Latina, que é pioneiro na questão da criação coletiva. E eles têm uma montagem, que eles pegam a obra do Cervantes e fazem uma montagem do grupo, uma versão do grupo por Dom Quixote. E tem, se não me engano, 12 cenas. E a gente pega essas cenas e manda uma para cada país, para parceiros da rede latino-americana. E quem vem fazer a direção é o César Badilho. O César Badilho era o Dom Quixote da montagem do La Candelária. E a gente faz isso com o César, os grupos, e aí vai criando uma forma coletiva de fazer essa montagem. Cria-se um conselho de diretores, então era uma direção meio que coletiva, sobre a orientação do César.
E cada grupo monta a sua cena, apresenta a cena aqui e é remontado. A partir daquilo que o grupo trouxe como proposta, vai virando como se fosse uma ensemblagem de cenas dos grupos. Então, por exemplo, eu entrei na cena da Argentina, os grupos iam meio se cruzando nessa montagem. Ela tem a estreia no Congresso, no Sesc Pompeia, e um final de semana em Cidade Tiradentes. Então, era uma convivência cotidiana de grupos latinos com a comunidade de Cidade Tiradentes. Eu vou partir sempre do Lino, né? Porque o Lino, ele era um cara muito avesso a rótulos. Ele falava assim, ó, teatro é substantivo, não é adjetivo. Teatro é teatro. Tem teatro bom e teatro ruim. A gente vê um teatro, a gente sabe se é teatro porque ele chega na gente. Senão não é teatro. Ele era desses. E o Pomba sempre teve uma coisa de pesquisa de linguagem. A gente fez espetáculo de rua, a gente fez espetáculo de palco, a gente fez espetáculo infantil, a gente fez espetáculo adulto. Não tinha um lugar que nos definia. Porém, todos os espetáculos que o Lino fez com Pombas falavam a partir da poética dos próprios artistas, que era uma poética de quem vinha da periferia, que eram de jovens que nasceram em São Miguel Paulista. Então sempre teve esse recorte de linguagem que expressasse o próprio grupo. Mas o grupo sai da periferia e vai para o centro por ausência de espaços. E volta para cá porque a gente sentia que o nosso teatro tinha mais a dizer para os nossos, para as pessoas como nós, né, filhos de trabalhadores ou trabalhadores periféricos. Então, quando tem essa volta para cá, já era muito lugar, mas a gente nunca se intitulou como teatro comunitário. As pessoas nos viam como teatro de rua, como teatro popular, mas o Pombas não tinha uma coisa assim, nós fazemos teatro comunitário. Porque a partir do contato com o nosso agente, a gente entende mais esse lugar que era feito com, na e para a comunidade. Era feito num território específico, com as pessoas daquele lugar e para as pessoas daquele lugar. Não que não pudesse ser para qualquer lugar do mundo, mas tinha um vínculo profundo com o lugar onde eles habitam e são partes, são daquele lugar. E a gente falou, mano, é isso que a gente faz também. A gente faz um teatro em Cidade Tiradentes com a galera daqui, para quem é daqui. A gente fala com o mundo desde esse lugar. Então a gente começou a ter mais essa identidade com o teatro comunitário. Mesmo assim, o Pombas nunca ficou se rotulando muito, porque mesmo o teatro comunitário não é muito entendido no Brasil ou visto no Brasil. Então, vocês são teatro periférico, vocês são teatro não sei o quê. Cada hora nos dão um adjetivo, mas eu acho que a gente não ficou tão apegado a isso, embora teatro comunitário realmente seja um lugar que a gente se reconhece muito.